Bom dia, crianças. Vamos cantar o nosso bom dia, né? Vamos ajudar a tia? Bom dia, nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia pra vocês. Criança, vamos fazer a nossa oraçãozinha, vamos falar com o Papai do Céu, não é? Porque Ele é muito bom. Querido Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer o nosso dia, para Te entregar a nossa vida, Senhor, que nos deu um dia feliz, um dia dentro da Tua presença, Senhor Jesus. E agora, Pai, nós estamos elevando os nossos pensamentos a Ti. Nos guarda, nos defende e nos dá um dia bem feliz. Amém. Você sabe que dia é hoje? Vamos ver nosso calendário, crianças. Hoje, tia, é sábado, dia 29 do mês de abril do ano de 2023. Vamos ver como ficou nossa data hoje? 29 de abril de 2023. E aí, criança, como está o tempo? Dá uma olhadinha lá na janelinha. Tá nublado? Tá ensolarado? Tá chuvoso? Dá uma olhadinha e diz pra tia. Vamos cantar a musiquinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Crianças, nós saímos da nossa rotina e vamos para a nossa chamadinha, não é? Então a tia vai fazer a chamadinha e quero que esteja todos presentes. Abner Miguel, Alana Iris está presente, Ana Clara, Anne Heloise, Antônia Hanna, Antônio Alejandro, Antônio Ravi, Arthur Gabriel, Daniele Vitória, Enzo Gabriel, Eric Levi, Guilherme Lima, Ícaro Davi, João Arthur, Kathleen Vitória, Laura Clita, Lise Pinheiro, Loraine da Silva, Lorena Kemily, Maria Cecília, Micael Pinheiro, Sara Pinheiro e Yuri Pinheiro. Libere o seu superpoder, a sua capa e vamos lá, que uma história vai começar. Na ponta da varinha toda mágica vai ter o seu lugar. Criança, hoje a nossa história é somente um reconto da nossa história, porque já contamos no início da semana, não foi? Quem lembra do autor da história? Quem lembra o nome do autor? Vocês lembram? O nome do autor é Everton, né? Freitas. E as ilustrações de quem é? Li Mendes. Qual é o título? Quem é que lembra o título da história, criança? A Festa do Camaleão, tia. Parabéns, estão lembrando, não é isso? Agora nós vamos ver quais foram os animais que apareceram nessa história. Quais foram os animais? Alguém sabe? Cite algum animal. Foi o preá, não foi? Foi quem mais? Qual foi o animalzinho? O sapo, não foi? Quem mais? O caboré, não foi?
E as cores muito bonitas. Cada página traz as suas cores, traz uma página bem colorida, tá certo? E quem era o aniversariante dessa festa toda? Quem era? Quem sabe? Ah, tia, era o camaleão. Parabéns. Muito bem. Crianças, a nossa atividade de hoje é essas folhinhas que a tia mandou junto com os livros. Nessa primeira folhinha tem: faça o contorno da letra com tinta a dedo. Está no gato, na gaivota e na girafa, no gelo e gira, gira, na gaiola e na garrafa. Qual o desenho que nós temos aí? É do gato, né? Que é a primeira letra do gatinho que a gente vai fazer, a letrinha G. Mostre que você aprendeu. Vocês vão escrever a letrinha G aí na cabecinha dos gatos. Na outra folha, vamos pintar o número 6 e escrevê-lo abaixo. Olha, aí nós temos o número 6, crianças. Vamos contar quantas tartarugas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, 6 tartarugas. Aí embaixo nós temos o numeral 6. Vocês vão repetir ele aí nos quadrinhos em branco. Crianças, e para nossa despedida de hoje, a tia preparou um vídeo bem animado para vocês dançarem em casa, tá bom? Trabalhando a psicomotricidade, os animais em movimento. Bora lá dançar? Um grande beijo e até a próxima aula. Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho. E comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago. Abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada, só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho
bicho preguiça, se eu fosse uma formiga,